Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Nós vamos conversar hoje sobre como o esquecimento das nossas vidas passadas nos auxilia no nosso processo de autoconhecimento nessa vida. Estranho, né? Como é que esquecer de quem fomos, né, no nosso passado espiritual pode nos ajudar nesse crescimento espiritual de agora? Para isso, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, nós trouxemos a psicanalista e palestrante espírita Marta Caldas. Muito bem-vinda, Marta. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Feliz por estar aqui de novo. Bacana esse tema, né, meninas? Vamos tentar explorar e esclarecer aqui para o nosso público, Marta. Porque o esquecimento das vidas passadas é encarado na doutrina espírita como um benefício, né, uma misericórdia de Deus, porque nós não aguentaríamos nessa atual encarnação, em que temos, né, que conviver com muitos desafetos do passado para refazermos laços, né, laços de amizade, laços de amor, se nós soubéssemos o que fizemos, né, anteriormente. Então é para nosso benefício. Agora vamos tentar explorar isso, como que esse esquecimento nos é benéfico e como que às vezes a gente pode, nessa vida, através desse processo de autoconhecimento, às vezes saber muito bem quais são as nossas tendências e o que fomos até no passado, né? Começa explicando um pouquinho sobre isso para nós. Então, é interessante a gente lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, as bem-aventurados aflitos, no item 11, os Espíritos falam para a gente sobre essa bênção que é, de fato, esquecermos quem fomos, aonde vivemos, com quem convivemos. E aí a gente sempre pensa, né? Será que se a gente soubesse o que fizemos, né? Quem fomos, não facilitaria essa vida? E se a gente pegar só o aqui e agora e pensar, será que se nós que aqui, né, estamos, lembrássemos que já vivemos em algum momento no passado juntas e que uma fez algo para outra, que deixou magoada, que deixou ferida, e aí a gente está aqui de novo. E trazer essa lembrança, será que seria bom? Então, a gente sabe que não. E no próprio Evangelho também diz, no Livro dos Espíritos, que a gente volta na mesma família, em média umas 20 encarnações. Já pensaram? É mesmo? Tá vendo? E aí a gente fica juntos de novo. Então, quer dizer, a gente está junto de novo. Por que a gente está? Então, assim, é um tema muito interessante que daria para a gente bater um papo assim longo sobre tudo isso. Mas o fato é que se é uma bênção, não é para a gente estar voltando naquilo que fomos, porque a gente já vem com tudo que a gente precisa aqui e agora para se conhecer e viver melhor. Porque a vida é aqui. Então é esse olhar que eu vou tentar ter aqui com vocês nesse bate-papo, da gente trazer, né? Por que é importante a gente olhar para esse passado. E esse passado não precisa necessariamente ser de outra vida, mas dessa vida aqui agora, da gente se observar aqui agora. Se tivermos a bênção em algum momento de lembrar quem fomos, tem a sua razão de ser também. Exato. Né? Não é para qualquer um. Eu até estava lembrando, porque muitas vezes a gente tem uma vida, né? E uma certa idade a gente tem experiência de vida e tem passados nessa própria encarnação. E nós costumamos, assim, às vezes, assim, a recomeçar determinado contexto de vida, e aí a gente quer esquecer. Imagina o que a gente pode lembrar de outras vidas. Isso quer dizer que nessa vida mesmo, a gente tem episódios que a gente adoraria esquecer. E muitas vezes a gente esquece. Porque tem coisas que traumatizam, que a gente acaba apaga, esquecendo, né? Na infância. Até na maturidade mesmo, na juventude. Então, a gente esquece para poder recomeçar. Aí a gente faz um paralelo com vidas passadas. Como é que ficaria pesado? E a gente fica pensando, quando fala de vidas passadas, né? A gente ainda é um ser curioso, né? Ainda bem que somos curiosos, porque a curiosidade é que faz com que a gente vá progredindo, né? Se a gente olhar isso com um olhar mais positivo. Mas a gente é curioso e achando, porque a gente cria uma imagem hoje
de que a gente é uma pessoa assim boa, né? A Miriam é uma pessoa boa, trabalhadora, boazinha ela, né? Mas aí, se a gente tem essa... E aí eu vou achar que eu era uma pessoa missionária na anterior, né? Porque eu me vejo tão boa. Só que a gente tem um monte de insights de que essa bondade é para se fazer aceita, essa bondade tem outras intenções que não sou boa de fato, né? Aí eu fico imaginando, né? Quem a gente pode ser lá no final, né? Estamos no planeta de prova e expiação. Nós somos caracterizados como seres egoístas, né? Então, alguns se destacam pela bondade, pelo altruísmo, sim, né? Mas isso também exige, quando vocês falaram, né, de recomeçar, você falou, né, Thelma? A gente precisa querer, né? A gente que precisa ressignificar aquele episódio que não foi legal para que a gente siga em frente. Aí tem um contexto que a Marta também teve conversando, né? Porque a gente conversa antes de começar, sabe como é? A gente se encontra, né? Falando de autoconhecimento. Então, se a gente não está nesse processo, a gente passa batido por muitas coisas, né? Ainda acha que os outros são responsáveis e a gente, naquela imagem da perfeita, Deus está sendo injusto conosco, né? Por isso que a gente repete. A gente repete ciclos, a gente repete situações. Antônia Neri usava uma expressão, né? Uma expressão que ela diz, se larga um mala sem alça por outro. E às vezes até sem rodinha, sem alça e sem rodinha. E o que é isso? É você não parar para refletir no que faz, no que doeu, em como você agiu. E aí você vai repetindo esse ciclo. Ou seja, se você não entrar nessa de se conhecer de verdade, sai de uma relação e entra em outra sem fazer pausas, sem olhar para o que de fato a gente precisa olhar, a gente vai repetir. Até que a gente traga tudo isso para a consciência e consiga viver mais presente no aqui e agora. A gente não está nem notando que a gente está repetindo padrões. Né? Muitas vezes a gente passa vidas e vidas e você não notou. Aí chegamos agora num momento evolutivo em que se fala de autoconhecimento. Isso está muito presente, né? Porque significa que a humanidade já está suficientemente madura para começar a refletir sobre isso e praticar, né? Até então, nós não tínhamos a psicologia, nós não tínhamos talvez as ferramentas, tínhamos a filosofia, mas que já mandava você, né? Já trazia na origem essa questão de se conhecer. Mas agora isso está muito presente. E eu queria te perguntar como o esquecimento do passado espiritual é importante para que eu avance nesta minha tarefa de autoconhecimento. Porque, por exemplo, se eu tiver conhecimento, né, alguma intuição das culpas que eu carrego, eu talvez não consiga avançar nessa vida, né, Marta? Então, se a gente parar para olhar e fazer o que você disse, né? A filosofia já traz isso há muito tempo. E o Livro dos Espíritos cita também, né? Na parte 3 dele, falando sobre a questão 919 de Santo Agostinho. E está lá, conhece-te a ti mesmo. Então, se eu nem percebo que padrão estou repetindo, e aí tenho essa cobrança também de ser perfeito, né? E essa autocobrança de não errar, porque também nós fomos educados com uma forma de ver a vida, de viver e coisas que nessa existência também, às vezes lá na infância, né? Você imagina, chega alguém na sua casa, você vai lá e coloca a sua louça mais bonita para ser usada. Aí vem a criança e derruba aquela xícara. Ou melhor, sua visita quebra uma louça sua bonita de porcelana. Não, tem problema não. E tudo bem. Depois que ele vai, se a criança fizer isso, você, em geral, dá uma bronca porque ela quebrou algo que era precioso. A visita, não. Mas com a criança, sim. Isso causa um impacto na criança que ela guarda também. Então, assim, são coisas que a gente vai deixando. Se a gente não para refletir, a gente vivia de um jeito. A nossa cultura trazia coisas que eram normais para aquela cultura e que hoje não são mais. Por isso que você fala da questão da emoção, né? Da gente estar melhor preparado para se conhecer, porque isso já está aí desde a antiguidade.
mas de fato a gente não tinha maturidade para falar do que sentia, a gente nem sabia nomear, a gente nem falava sobre isso. E às vezes também a gente escutava na infância, né, os mais antigos, vou chamar assim, os mais velhos, engole o choro, não chora, né? Tudo isso. Os pais não falavam, só olhavam. Aí Exato. você já gelava, já sabia que vinha alguma coisa de Imagina, ruim. né? É a pressão. Olha, exato. Que era isso cultural. Cria traumas, ou seja, né? a E gente, aceitável, o que você disse, né? Mara? Então, a gente hoje está num tempo que os pais conversam olho no olho com as Isso. crianças, né? Fruto desse amadurecimento emocional, da gente poder falar do que sente, da gente poder trazer tudo isso. E aí, por que é importante a gente olhar para esse esquecimento, né? Assim, a gente não lembrar de tudo é uma bênção. A gente não lembrar o que a gente fez em outra existência, mesmo que a gente tenha sido essa santa bonita, Sim, que missionária. missionária, né? Mas a gente vai ter dores, a gente vai ter coisas que aqui agora a gente vai sentir nessas relações. Acontece uma coisa e, de repente, para quem está de fora, olha e fala assim, nossa, mas ela só falou o quanto você é sentimental. E aí você reagiu desse jeito. Mas porque tocou em algo em você que falar que você é sentimental doeu. Ou seja, talvez traga para você a ideia de que você é fraca. Talvez traga a ideia para você de que você é frágil. Então, por que dói? Então, são esses sinais que a gente precisa estar atento no aqui e agora. Não preciso lembrar quem eu fui, mas eu preciso olhar para o que me incomoda. Eu preciso olhar, de fato, o que eu sinto quando eu vejo determinada cena, ou determinada fala, ou quando alguém me diz algo. O que eu sinto? Porque esse conhece-te a ti mesmo não é para o outro, é para a gente. E retomando o seu exemplo, né? Eu não preciso saber que eu fui missionária, né, em uma existência anterior, porque se eu tive essa experiência, e nós vamos evoluindo a partir de experiências que nos desafiam, né? A minha maneira de reagir a essas dificuldades é a maneira de reagir da missionária, que é aquela que já está exercitando aceitação, ressignificação, não é aquela que está na lamúria, não é aquela que está na queixa, né? Então, isso é o que você falou, né? Vocês também, né, meninas? Mas a Ana trouxe a questão da culpa, né? É interessante a gente lembrar que a gente, quando chega aqui, a gente chega com tudo que a gente aprendeu nas outras vidas. Né? A doutrina espírita é reencarnacionista. Entender a reencarnação é uma chavinha que dá muito sentido para tudo que a gente vive. Se fosse uma existência só, como é que a gente podia olhar para tudo isso? Mas como nós somos espíritos imortais, então assim, a gente deixa esse corpo, essa matéria fica, mas o espírito ele segue. Então tudo que a gente aprendeu que vai com a gente, vai voltar quando a gente voltar. Por isso que já estamos no ponto de falar do que sentimos, de olhar para esse esquecimento do passado, não no sentido de querer saber, mas no sentido de usar o passado como uma ferramenta para a gente aprender. E aí não precisa ir lá atrás, olha aqui agora. Como é que você era quando criança? Pergunta para os seus pais. E quando você era adolescente, como é que você era? Você era rebelde, ou você era condescendente, ou você fazia tudo para agradar, para se sentir amado? Porque a gente vem com um propósito de vida e esse propósito vai fazer a gente estar onde a gente tem que estar, com quem a gente tem que estar, para a gente poder sentir aquela dor que provavelmente ainda não superamos. Por isso estamos num plano de provas e expiações. Então, para que a gente toque aquilo que nos incomoda, a gente vai ter que estar sujeito a essas intempéries da vida para essa dor vir à tona. E como diz a doutrina, né? A dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. A dor é parte, a culpa é parte desse sofrimento. Quando você fica se culpando, é porque você está ali pensando, poxa, eu devia ter seguido aquele padrão. Socialmente é assim que tem que ser, é assim que meus pais ensinaram, é assim que eu devo corresponder. E eu não faço assim. Ou então o inverso, né? A cultura me leva, mas o meu olhar mais elevado, né? Mais cristão, que nós somos, né? Cristãos, mas não, o padrão é esse, mas isso já não me diz, não corresponde àquele que eu quero ser, né? Isso. É muito importante. E aí, quando você carrega tudo isso dentro de você, você fica se culpando, você fica com esse remorso e você fica marcando passo.
porque não tem ciência nenhuma que diga que você ficar com esse sentimento de culpa vai te fazer crescer e evoluir. Não vai. Pelo contrário, isso te enfraquece emocionalmente. E aí você pode chegar numa ansiedade, você pode chegar numa depressão, por pensamentos que você está ali alimentando. É porque a culpa, ela é um sinalizador de um erro. Isso. Você já aprendeu que aquele caminho não foi o melhor. Então, você sabe que tem que ter uma mudança de rota. Mas você, ao invés de mudar a rota, você fica preso naquele sentimento. E aquilo vai gerando uma baixa autoestima, porque você não acredita em você, afinal de contas, você erra, né? A gente tem aquele orgulho, né? Não admite que erra. Então, a gente fica enredado, né, Marta? Em situações, mas porque lá atrás, no nosso passado espiritual, nós já vivemos aquilo tudo. Significa que a gente traz, né, espiritualmente, essas marcas. Uma vez a gente perguntou pro nosso professor, o Daniel Campos, né? Era um tema sobre a depressão e ideação suicida em crianças, né? E eu lembro que a gente perguntou, mas como uma criança já tem uma ideação suicida? É passado espiritual. Tudo que ela fizer, porque eu digo, o que uma criança erra tão gravemente que aquilo significa o fim da vida para ela. Ela não tem ainda como viver experiências assim tão graves. Ela traz do passado espiritual. Então, qualquer coisa que aconteça nesta pequena vida dela ainda, né, breve vida, ela vai tomar como grande, né, de forma muito severa, né? Isso. E aí é outro ensinamento, né, que o Evangelho também nos traz. A gente julga o outro e com essa mesma medida que a gente costuma julgar, a gente também faz com a gente. A gente é severo com a gente. Você pensa, nessa vida, esta criança, ela não tem preparo ainda mental, cerebral, para tomar decisão. Mas a gente está vendo que o número de suicídio realmente cresceu entre crianças e jovens. E aí você fica, como é possível? É culpa dessa atualidade? Nós estamos realmente numa sociedade doentia? Estamos, contudo, é uma parcela dessa sociedade. Por quê? Em termos de humanidade, nós estamos evoluindo, nós estamos avançando. Tanto é que a gente falou agora que a gente não podia falar de sentimentos, de emoções. Hoje a gente já fala e entende, sabe o que é isso. Mas como que uma criança traz isso? Então, ela vai nascer naquele ambiente que ela precisa para tocar aquela dor, lembra? Então, ela já traz uma dor. É algo que é para ser tratado aqui agora. Ela está num ambiente para isso. Contudo, quando esse ambiente corrobora para que ela se depare com essa dor, ela não tem esse preparo. Mas nós somos espíritos. E aí, dependendo de quem somos, das induções que temos, né, a gente está vendo isso tudo acontecer. Então, existe também um inconsciente coletivo aí que está muito preso nessa coisa da baixa autoestima, de que eu não dou conta. A gente falava antes de começar o programa sobre a questão do tempo, né, da rapidez, e sem contar na mudança de papéis que a gente vê acontecendo na sociedade e as cobranças que chegam para cada um. Então, dependendo de quem é, ou da falta de valores também. Nossa, isso é, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, o que traz segurança para a criança e para o adolescente? É você deixar ela fazer tudo que ela quer? Ou é você estabelecer limites desde sempre? O que a psicologia já mostra que traz segurança e são necessários, porque senão a gente se perde. Né? São as margens do rio, como diz Dani, que precisa estar ali para poder a água fluir. E se não tem a margem? Inunda tudo. Então, a criança perde esse referencial. Então, assim, são muitos fatores que a gente precisa estar atento para saber por que isso aumentou. Mas o fato é, essa dor não é de hoje. Né? Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso, aprender a acolher, aprender a amar. Agora, como é que a gente pode, Marta, ir reconhecendo essas tendências em nós hoje? Isso não é? importante. Porque quando comecei a fazer pessoalmente
esse inventário meu, né? Eu comecei a não... Essa não é a Ana, né? Você já... Não, Ai, peraí. meu Deus, quem foi a Ana? Eu penso assim, Ana cortou cabeças, né? Porque eu tenho uma maneira de ser ainda muito aguerrida, muito rígida, ainda muito controladora. Ainda tenho isso, eu noto em mim. Então eu falo, gente, não fui muito santa, não, no passado. Como é que a gente pode ir fazendo esse inventário de quem a gente é, sem precisar recorrer? Porque quando a gente fala de vidas passadas, muita gente, antigamente, não sei se ainda existe, né? As pessoas queriam saber que foram reis, Sim. não? Pessoas importantes. É buscar o fenômeno e a importância do que A alta é. importância Eu juro continua, né? Eu fico meio chocada com quem eu devo ter sido e eu prefiro nem descobrir. A espiritualidade é tão bondosa que ela não me dá nenhuma pista, Isso. assim, de verdade, né? E isso é bom, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem aí, eu já tinha citado Santo Agostinho, quando ele fala do conhece-te a ti mesmo, mas na questão 919A, ele coloca um passo a passo. E é muito interessante, porque na medida que a ciência avança na psicologia, a gente tem Jung falando disso também, do caderninho do lado da cama, para você lembrar dos seus sonhos, para você escrever. E Santo Agostinho, ele dizia, passe seu dia em revista. Olha o que você fez de bom, o que não foi, se alguém tem algo a reclamar de você. Mas é uma coisa que tem que ser diária e não é fácil. É como se é revisão diária, de fato, de você mesmo. Então, é você se está aberto, né? É sempre bom fazer uma oração para pedir apoio da espiritualidade, para de fato a gente ver o que a gente não quer ver. Porque não é fácil olhar e dizer, eu sou controladora, eu sou rígida. Que bom que você já percebe tudo isso. Esse é o primeiro sinal, a gente reconhecer que é falho, que nós somos imperfeitos, a gente vai errar, e que o erro é um caminho para o acerto. O erro é um caminho, errando que a gente aprende, não é? Só que eu preciso ter consciência desse erro. Não basta saber que é bom errar. Eu tenho que trazer para a consciência e olhar para isso. Por isso, da revisão diária. De olhar, de escrever, de, poxa, como é que foi meu dia? Como é que eu lidei com meus familiares? Será que eu fiz alguma coisa que eu tenho que refazer? E aí tem mais. Você vai dizer assim, mas você vai passar seu dia em revista? E o seu orgulho? E a sua vaidade? A sua prepotência ficam aonde? Aí Santo Agostinho ensina. Pega aquela atuação e coloca lá. Então, você imagina aqui a Ana fazendo aquilo que você fez. Quando você vê o outro fazendo aquilo que você fez, aí é o espelho, né? Na hora você vai dizer, não foi legal. Não tá legal isso, não era por aí. Podia ser menos, entende? Então, aí você consegue ter o filtro de dizer, olha, eu posso melhorar. Né? Mas é necessária a questão do hábito. Eu gosto de lembrar sempre quando eu estou palestrando, escovar dente. Não foi sempre como a gente faz hoje. Antigamente a gente não escovava os dentes. E não se perdia tantos dentes. Tem a ver com a nossa arcada, era mais afastada. Tem toda essa questão também biológica. E hoje os nossos dentes são mais juntos. Então, se a gente não escovar, vai ter prejuízo. Mas o que acontece? Inventar a escova. Quando a escova chega, ela chega uma para todo mundo. Não tinha essa questão de cada um ter sua escova de dente e cada um escovar os seus com a sua escova. Hoje parece uma coisa, Marta, como é que você fala disso? Hoje todo mundo tem que ter a sua escova, você não gosta de compartilhar com ninguém. Então, à medida que o tempo passa, as coisas vão mudando e os hábitos também. Então, hoje a gente sabe que é um hábito saudável escovar os dentes após as refeições. Orar é um hábito saudável que está aí há quanto tempo? E a gente pratica ele diariamente. Então, quando Jesus veio, ele falou, orai e vigiai. Mas é para vigiar você, não é o outro. Então, essa vigilância é nesse sentido de passar seu dia em revista. Essa vigilância é no sentido de se conhecer. Esteja vigilante com o que você sente. Como é que teu corpo reage? Entende? Como é que você, quando você quer controlar tudo, como é que você fica fisicamente? Né? Você fica tensa? Quando você está com raiva, você fica vermelha? Seu coração acelera? A ansiedade, o que acontece com a gente? Então, se a gente não parar para prestar atenção nisso tudo e fazer disso hábitos, de se olhar
a gente não vai mudar nada. E é interessante como o corpo fala, né? E as pessoas sentem síndrome do intestino irritável, gastrite. O corpo, né? Isso. O corpo está falando, taquicardia. Grita, né? Né? O corpo grita. São dores na Uhum. cervical, dores lombares, dores para todo lado, Febres. fibromialgia, Não é dores de cabeça, é tanta coisa que o corpo fala, Tá reagindo. mas a gente quer ver isso, né? Eu me Exato. lembrei aqui, enquanto Marta falava, de uma fala daquela filósofa Lucilena Galvão, que ela fala que você quer saber como é que você está agindo, né? Aquele seu ato, se fosse todo mundo fizesse o ato, toda a sociedade, aquele ato ia tornar o mundo melhor ou um mundo pior? Né? E aí a gente vai estar fazendo aquela conexão. Quanto eu estou de acordo, né, com a lei de amor, não é? Se todo mundo furar o sinal vermelho, Então, só de vez em quando, o que nós vamos ter? Imagina. Isso. Vai estar todo mundo morto no trânsito. Exato. Ou seja, a gente está infringindo uma Uma lei. lei. Né? Muito interessante isso. E é isso que ele diz quando ele pega Sim. a sua ação e passa para o outro e observa, né? Então, assim, se a gente, de fato, quer se conhecer, a gente precisa criar hábitos saudáveis de oração, de vigilância, de escrever, passar seu dia em revista. E como a gente sabe, né? Fazer a conexão divina, porque quando a gente pede, a gente recebe. Depende do que a gente pede, né? É. A gente tem que saber pedir também. Com a intenção, né? Mas nesse sentido de se conhecer, Sim. a gente recebe. E é Se interessante for o escrever. verdadeiro. Vou escrever nada. O escrever é tão importante porque eu registro. Então, passa um ano, eu pego meu caderninho e vou lendo. Uhum. E aí, às vezes, eu vou percebendo coisas, né? Que eu vou repetindo, não estou dando conta que eu estou repetindo aquela atitude ou aquele tipo de sentimento. Porque se a gente fica repassando só na mente, amanhã eu já esqueci da semana passada o que foi que aconteceu, né? Mas o anotar é muito importante esse diário, né? E a gente muito. não valora o quanto que ele deveria ser de fato, né? E a gente, na verdade, a gente também não é ensinado a fazer esse exercício de Isso, autoconhecimento. sim. Isso sim, a gente não fala agora. É que as escolas estão trazendo a questão de se falar dos sentimentos, não gostei, não pode, né? Todo mundo conta um exemplo, né? Fala assim, mas sempre existiu bullying, todo mundo tinha apelido, agora é a geração mimimi. Não, agora nós estamos maduros para perceber que aquilo machucava. Uhum. Nem todo mundo levava numa boa. Muita gente levou aquilo ali para o resto da vida, né? E quantos não falaram do que sentiam e até não podiam engolir o choro. Sim. Homem não chora. Isso é frescura. Então, tinham outros nomes, mas isso não quer dizer que a gente estava feliz. E é interessante que as pessoas falam isso, né? É mimimi, porque nós todos sofremos bullying, né? Mas nós somos uma sociedade extremamente violenta. Se a gente quer manter essa violência, nós somos fruto da violência que a gente sofreu. Então, nós não podemos banalizar essa violência nas próximas gerações, porque essas crianças estão internalizando a violência e vão replicar essa violência. E é o que a gente acontece. não pode achar que isso é mimimi. Né? Nós queremos uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais amiga, mais pacífica. Como é que nós vamos mudar essa sociedade se a gente continua replicando a violência, né, nas escolas, achando que isso é... E a gente replica, e essa violência é importante a gente destacar que ela é muito verbal, né? Ela é muito nesse sentido mesmo do que se diz para o outro e o outro que lide com isso, né? Então, assim, é fato que cada um é responsável pelo que diz, mas cada um é responsável pelo que sente. O que eu vou fazer com que você diz que está reverberando aqui dentro de mim? É minha responsabilidade. Se eu tiver maturidade, se não for criança, se não for adolescente, se for um adulto, ok. Mas se não é um adulto, vai replicar. E é o que a gente vê aí nas pesquisas, né? As pessoas mais violentas sofreram abusos quando jovens, quando crianças. Então, elas replicam porque é a sua forma de colocar para fora a sua dor que não está no consciente. Porque a gente deixa tudo lá escondidinho no inconsciente.
essa coisa da agressividade, eu me lembrei agora. Não me lembro qual foi o palestrante, mas estava comentando que se você nasce numa família, acho que foi a Ana Teresa Camasmi, se você nasce numa família agressiva, né, enquanto criança, você vai interpretar que na fase adulta que o amor se expressa na agressividade. Sim. Então, a relação conflituosa né, do adulto está expressando amor e não é amor. Está expressando um amor distorcido, adoecido que você experienciou na infância, né? Então, essas coisas são tão interessantes da gente poder estar revisando, né? E se passava batido por tudo isso. Sim. Né? Então, à medida que a gente vai avançando, a ciência avança, a gente começa a ver a importância de se olhar para a história de cada um. Por isso o passado é tão importante, mas para que ele faça com que a gente possa perceber os padrões, se conhecer, perceber de onde a gente veio, como eram as relações. Não no sentido de culpar ninguém. Ah, eu sou assim porque meu pai é assado, porque minha mãe era assim, porque... Não, se você é adulto... É responsabilidade sua hoje cuidar do que você sente. Entende? Então, assim, o pai e a mãe podem ter sido tudo isso. Podem ter feito tudo isso. Agora, o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. E você não precisa reproduzir o que viveu. Você pode fazer diferente se a gente falar sobre isso. Se trouxer isso para um debate, para a consciência, para esse alerta de cada um que a gente vê que já está escrevendo sobre isso e diz, olha... A criança entende, conversa com ela, olha no olho. Não precisa botar no castigo, muito menos bater. Porque se assim fosse, nós éramos muito melhores hoje. E vamos usar de carinho entre nós, né, na família. Vamos expressar mais o nosso amor, vamos verbalizar, vamos tocar, vamos abraçar, né? Vamos expressar de forma carinhosa aquilo que a gente sente pelas pessoas. Agora, uma coisa que também é interessante são os transtornos emocionais, né? Que hoje em dia se fala muito, claro, eles sempre existiram, só que hoje eles estão nomeados, estão estudados, você tem uma psiquiatria com muitos recursos farmacológicos, você tem terapias, mas isso vem do passado espiritual também, né? Isso não é formado somente agora, né? Você já traz essa tendência e dependendo de o que acontece nessa vida, né? Você vai desenvolver uma depressão, você vai desenvolver um transtorno bipolar, né? Não importa, burnout, tanta coisa que tem hoje em dia. Não, fala um pouquinho sobre isso, Marta. Então, é importante a gente lembrar também que sim, é da natureza humana, cada um no seu processo evolutivo pode ter lá atrás plantado esses germes em si, né? Porque hoje em dia a gente ouve falar muito das doenças autoimunes, que elas estão aí. Muitas dos transtornos emocionais, né, psicológicos, são fatos, são diagnosticados, estão presentes. Mas nunca se viu nessa quantidade que se vê hoje. E eu acho que essa é a grande diferença. E por que tudo isso, né? É fruto desse passado? Sim, é fruto desse passado. Mas também é responsabilidade desse aqui e agora, do que você trouxe agora, né? Como é que a gente está vivendo? A gente expressa, de fato, o sentimento, abraça, é mais empático com o outro? A gente transmite esses valores amorosos ou a gente deixa a vida levar, está ligado na tomada para ter que fazer trabalho, para ter que produzir, para ter que sustentar, para ter que dar conta de si e, se tiver família, dos outros também, né? E tenta se isolar, né, Marta? Isso. E aí você quer dar conta sozinho, né? Não divide nem o que você sente, nem como a vida está fluindo. E eu digo para vocês que eu tenho um grupo de amigas que eu vejo essa troca até de você ter essa rede de apoio simplesmente para você poder falar e saber que é ouvido. Porque, às vezes, até num diálogo, você fala, o outro nem escuta e já fala dele. Às vezes você vai contar alguma coisa de você, que você sentiu, ou que está doente, ou que está fazendo isso, tá cá. E você espera que o outro esteja te ouvindo, e aí o outro já vem, sabe que eu já passei por isso? Sabe que isso já aconteceu comigo? E aí... E dá receita, né? A gente normaliza isso como, mas não é assim. A gente nem aprendeu a dialogar.
a conviver de fato. Então, é importante a gente trazer tudo isso e ensinar que a vida pode ser diferente, né? Que a gente precisa ter esse tempo de sentar e bater um papo sobre diversos assuntos, porque nessa troca de diferenças, cada uma vê de um jeito, a gente se enriquece e a gente aprende a conviver, a se respeitar. Então, esses transtornos, eles surgem porque as pessoas estão sem espaço também para serem ouvidas, né? Cada um guarda para si, a coisa vai se acumulando, você já tem a sua dor, que você já carrega aí, que você às vezes não sabe nem, a maioria de nós, né? Se não fizer a terapia, porque esse é um grande caminho, está aí para nos ajudar. A Casa Espírita, nós temos os atendentes fraternos, então tem pessoas para te ouvir, você precisa buscar ajuda, tem o CVV, né? Então a gente tem já mecanismos e meios para não ficar só. Mas a gente traz o orgulho, o egoísmo, a preponderância de que, né, eu dou conta. Então, essa coisa de não querer errar, eu acho que está tudo muito intrincado na gente, que a gente são crenças que a gente precisa realmente deixar, porque são essas crenças que nos limitam, nos levam ao absurdo de nem perceber a nossa respiração. Hoje a gente tem aí a meditação ressurgindo, ou melhor, se espalhando como uma coisa muito saudável. E o que é meditar? Um dos caminhos é você focar na sua respiração. É estar atento a tudo, a você. E novamente a gente volta no conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. Como é que você respira? Como é que você lida com as coisas? Será que, como diz lá, né, no nosso lar mesmo, no Chico, quando você ouve alguma coisa que não te agrada, se você responde de supetão, que é muito o que acontece, você já está se deixando levar pelo seu impulso e pela sua dor. Aquilo que te incomoda aqui dentro e que você ainda não trouxe para a consciência. Quando você traz, você ouve, pega água, segura, bebe um gole, respira. Tá bom, vou pensar sobre isso, depois a gente conversa. Né, que a gente precisa. E você não revida. Vou pensar sobre isso. Você pode não concordar, aquilo pode de fato nem ser seu, só ser do outro que está falando. Mas se você reage daquele jeito, aquilo ali ainda está te doendo. Então você precisa olhar para aquilo. Quando os transtornos chegam, a gente já está lá no limite do limite. Não passou por isso. Não teve ninguém para te escutar, você não confiou. A tua história também faz parte desse processo. Não buscou ajuda, porque a busca de ajuda é a vontade, que foi algo que você trouxe no início da nossa conversa. É preciso ter vontade de mudar, de se ajudar, de se amar verdadeiramente. Então, tem que partir, né? Condições, todos temos. Então, eu acho que tudo isso junto, né? Essa questão dos valores, essa questão do tempo ser tudo para ontem, essa questão de chega uma mensagem, se você não responde logo, ou às vezes até no mesmo dia, o emissor dessa mensagem vai pode achar, que você fez pouco caso porque você não respondeu. Mas vai daquilo que você prioriza. E é possível responder amanhã e não vai mudar nada. Entende? Vou fazer no meu tempo e vou ficar bem comigo. Mas se você já vai, não, eu tenho que responder, não, eu tenho que isso, não, eu devo. Daqui a pouco você adoeceu, entra nessas síndromes, entra nessas coisas que estão acontecendo com o ser humano sem nem perceber. Então, é tudo muito junto aí. E é interessante que com esse arsenal da psiquiatria, né, da farmacologia, as pessoas tomam os remédios, mas tá bom assim. Não avançam, né? Não se aprofundam, não querem buscar a origem daquilo, né? Qual foi o meu gatilho? O que é que me fez chegar nesse ponto, né? Que caminho eu estou trilhando nessa vida que eu desemboquei numa problemática emocional, né? Então, a gente tem que avançar nisso, né? Tem que buscar a fundo. Nossa hora está acabando, mas isso tem a ver com o que Marta falou do imediatismo. Então, eu estou com um problema, então vou buscar um especialista que me medique, me traga a medicação, porque o remédio vai fazer efeito, né?
E aí a gente está sempre, a nossa medicina ainda é uma medicina da doença, não é da saúde. Vai tratar a doença, como Marta falou, você já está lá na frente, já está, o seu físico já está respondendo a essas agressões que você está, né? Que a gente vai fazendo na gente. Mas por que não começa antes? Né? A neurose está extrapolando, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre se perguntar. Eu vou fazer meu último comentário para deixar a mensagem final para a Marta. Tá uma pena, porque esse assunto está ótimo. O tempo, né? O tempo já acabou. Mas eu acho interessante que a gente tem que se perguntar sempre, né? Que vida eu quero ter? Que futuro eu quero ter? E nós que somos espíritas, que próximas vidas eu quero ter e que mundo espiritual eu quero ter, né? Eu quero partir daqui como? Eu quero partir melhor, né? Eu quero poder ter uma vida espiritual trabalhando, encontrando pessoas, né? Aprendendo, crescendo do outro lado. E nas próximas que eu possa contribuir também, né? E ter uma família mais harmônica, que eu seja mais harmonizada. Então, se a gente vai por aí, né, Marta? Eu acho que não importa o que a gente foi, a gente tem que olhar para frente, né? Agora, dá sua mensagem final sobre todo esse processo de esquecimento e autoconhecimento. E você já trouxe um pouco disso, né? Porque eu penso que o nosso assunto era o esquecimento do passado com o autoconhecimento. Então, acessar esse passado não significa que você tem que revivê-lo e nem se prender a ele, mas que você possa perceber nesse passado as suas emoções, perceber como é que você olha para tudo isso, né? E compreender como isso te dói para que você encontre novas formas de lidar com essas dificuldades. Vocês trouxeram um assunto sobre a questão da medicalização, que vale um bate-papo, né? Porque a gente quer que o remédio resolva as nossas questões, mas a gente não olha para o que de fato precisa ser mudado. Então, eu trouxe uma mensagem de Hamed, que eu adoro. Nós também. Muito. Então, temos muitos programas. Eu gosto muito. Nada por acaso, né? Temos Hamed bastante aqui. E aí que casa muito com tudo que a gente falou. Nascestes no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerente com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso está no livro Modo de Entender, de Hamed, com Francisco do Espírito Santo Neto. Podemos fazer um novo fim. Que nunca tem fim, na verdade, né? Não é? Mas a próxima. Mas o que é interessante é que está nas nossas mãos. Olharmos para quem somos e fazer agora. Não precisa esperar a próxima encarnação, não. O que a gente pode mudar agora na gente e no meio onde a gente está. Isso mesmo. Marta, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Segunda participação da Marta no Papo Espírita. Temos um programa contigo na época da pandemia. Eu já não me lembro, você se lembra qual foi o tema que a gente fez? Não lembro mais, eu acho que tem a ver com autoestima. Foi alguma coisa assim. Mas, se você quiser, esse programa com a Marta está na nossa playlist anterior, na primeira playlist. Temos 2 playlists. TV Comunhão Espírita de Brasília
primeira playlist, 300 programas, e TV Comunhão, segunda playlist, sei lá, 350 programas, mais uns 50 programas, né? Então, procura a gente nesses 2 canais, inscrevam-se, acompanhem, deem like, compartilhem, comentem. Muito obrigada e até a próxima.